Back vocal, teclado, orquestra, do jeito que eu gosto. Levanta mesmo, sabe? O ânimo do ser humano. É isso aí, minha gente, nesse clima gostoso de Joe Cocker. Estamos aqui, mais um programaço, Bendita Hora, ao vivo nessa terça-feira. E com convidados assim espetaculares, hein? Que bacana, não é? Mas antes do padre apresentá-los aqui para vocês, para a gente poder trocar algumas informações, com a opinião de cada um também, etc. Vamos agora colocar tudo nele? Ele é a razão de tudo, né? Vem junto com o Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Hoje a nossa igreja está celebrando a intercessão dos irmãos santos, Marta, Maria e Lázaro. Desde a época do nosso querido Papa Francisco, nós só celebrávamos dia de Santa Santa Marta, tá? Então, depois o Papa entendeu porque a vida dos três são muito importantes. Então Marta, Maria e Lázaro hoje. Estamos celebrando na liturgia da igreja. Que intercedam por nós, né? Muito bem, gente. Olha aqui, ó, vamos começar por ela, pelas damas primeiro, né? Por ela. Ela é apresentadora, publicitária, palestrante, especializada em publicidade e marketing e em técnica de enfermagem. É empreendedora de vários segmentos aí. Olha aqui, ó. Isso aqui é o mais recente trabalho dela. Olha aí, mineiro. O poder do sim. Tá vendo? A Ivana aí. Olha aí, gente, que bacana, né? Super legal. E é a nossa querida Ivana Rei. Ivana, Deus abençoe. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Adoro estar aqui. Bonito o tom do seu verde. Todo meu verde? Bacana, hein? Bem bonito mesmo. Obrigada. Isso aí, seja bem-vinda, viu, Ivana? Obrigada. Gente, ele está aqui vindo pela primeira vez. Ele é consagrado da Toca de Assis. É escritor, teólogo. E também trouxe aqui, ó, já as duas obras aqui. Esta aqui, se eu não me engano, é a primeira, né? A primeira aqui, ó, 40 dias com o Padre Pio. A primeira obra dele. E a segunda, essa aqui, a mais recente, ó. Já nós vamos falar dessa obra dele, tá certo? Olha que bacana. Eu estou falando do nosso querido irmão Belém, tá certo? Que ele é consagrado em perpétuo Instituto da Vida Consagrada Religiosa dos Filhos da Pobreza do Santíssimo Sacramento. Irmão Belém. Obrigado, padre. Seja bem-vindo. Valeu, obrigado. É uma alegria tê-lo aqui. Alegria minha. Bacana, hein? Bacana mesmo. Daqui a pouco nós vamos falar desse trabalho aqui. Gente, ele já veio aqui várias vezes, vem sempre no meu programa, no Padre Juarez também. É um grande jornalista e influenciador digital. Ele é um criador do conteúdo para o YouTube. Tenho a honra de trazê-lo aqui mais uma vez, Rufis Júnior. Rufis. Prazer, padre. É sempre um prazer estar aqui. Alegria. Ele falou que ele ama cheiro de pedir livros novos. Adoro ficar cheirando livro novo, olha. Sentindo o cheirinho de livros Delícia, novos. ó. Gostoso, né? E é gostoso mesmo. É bom demais. Gente, é isso aí, ó. Então vamos começar com um pensamento. Vamos aqui, eu queria ouvir um pouquinho a opinião, bem brevezinha de cada um, tá? Esse pensamento aqui, ó. Olha aqui, ó. Não desista agora. Você pode estar a um café de distância da solução do problema. Olha aí, ó, tá vendo? Não desista agora. Você pode estar
a um café de distância. Aí o cafezinho de distância, né? O que vocês acham dessa frase, né? Não desista agora. Pois é, né? A desistência, o medo, né? Quem não tem, né, padre? Na verdade é Todos algo... nós temos. Mas é o processo. Eu acredito que realmente a gente nunca sabe a hora da vitória mesmo, né, que vai chegar. Eu acredito que é isso, né? Um café, um passo, né? Um metrô que você pega, uma oração que você faz. Uma oração que você faz. Uma conversa, como a gente estava tendo aqui antes. Que pode, com certeza, ser um Verdade. caminho, né? Agora, às vezes existem também alguns... Às vezes você tem uma meta que você quer chegar. Você quer atingir. Sim. Mas, de repente, você pode ir amadurecendo na hora de ir pelo caminho. Você fala, não vale a pena não, eu vou desistir. Também deve ter um pouco isso aí também. A gente acha que nessa de não desista, tudo bem, eu não vou desistir se eu tenho uma convicção que aquilo ali realmente para mim é ok. Vai ficando mais difícil, né? O caminho vai ficando mais difícil, aí vem a vontade de desistir. Mas acho que a pessoa Mas também é não desiste. quando ela você tá mais recalcula. próximo. Recalcula. Tem uma música, padre, da Patrícia Marques, que eu amo, que ela fala assim, tente outra vez o que você já fez de um jeito diferente. Eu fico até arrepiado. Porque a vida é isso, tente um mundo novo, uma nova era, tudo pode estar onde menos se espera. Pra quem quiser ouvir, chama Onde Menos Se Espera. Sempre que eu tô assim, pensando, não, chega, eu ouço essa música e dá um... O Raul, você pegou o nome dessa cantora, né? Patrícia Marques. E também o Raul Seixas cantou Tente Outra Vez. Linda demais. E nessa aí você pode também se redescobrir que, né? E também a humildade também, né? Eu acho que Humildade. desistir às vezes... É que às vezes fica com a ideia de que desistir é sempre ruim. Mas não, às vezes é se recalcular. E às vezes pode ser grandioso você desistir de uma coisa que você descobriu recalculando que, poxa, é aqui. É aqui. Às vezes você dá super bem, cara. Com Acho que é certeza. bem legal mesmo essa colocação. Muito bem, gente, ó. E hoje, gostou? Isso aqui é só uma deixa, hein? A nossa enquete do dia de hoje é o seguinte. Hoje é o Dia Internacional. Isso aqui é interessante, hein? De conscientização da preservação de qual animal? Você de casa vai dizer. Qual é? É o leão? É o leão? É o Dia Internacional de Preservar os Leões, né? Ou dos tigres? Hoje é o dia. Vamos ver? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá depois no @programa Bendita Hora e no finalzinho nosso diretor vai falar assim, padre, olha aqui o resultado da enquete aqui, ó, que o povo disse que hoje é o dia. É do leão ou é do tigre? Os dois são feras, hein? Pelo amor de Deus. Gente, chegou aqui também a nossa querida psicóloga, Luana Couto, formada aí pelo Centro Universitário de... Como é que é? Newton Paiva, em Minas Gerais. Luana, seja bem-vinda, querida. Obrigada. Boa tarde a todos. Maravilha. Tudo bem? Prazer. Muito bem, grande psicóloga, hein? Gente, vamos então já a primeira informação? Bora? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá, a Ivana Rei... Tá lá, diga sim ao seu propósito e foque até que vire realidade. Ô, Ivana, meio que coincidentemente a gente entrou Uma frase, né? com uma inicial. frase, né? O poder do sim. Fala um pouquinho desse Poder do sim. desse sim ao seu propósito, né? Foque até que vire uma realidade. Caso você realmente tentou, pensou e falou, não, é esse mesmo que eu vou. Exatamente, é a clareza. Você precisa ter clareza do seu propósito. Ah. A partir do momento que tiver a clareza, deu sim. Deu sim e o foco. O foco, o que é o foco? Nada mais é do que você fazer diariamente a mesma coisa. Mesmo que você não queira, não goste, é a disciplina e o foco, entendeu? Te tira da zona de conforto e você atinge o seu propósito. Atinge um propósito. Atinge, desde que Legal. você tenha clareza, tá? A clareza é muito importante no Então, propósito. e essa clareza, claro que acho que nesse Cada um tem... a sua obra, a gente tem que ter esse, vamos chamar assim, um certo discernimento para você ter uma clareza. Olha, é aqui que eu sinto, que eu quero. O coração fala, Coração, né? talvez até um pouco que nem o Rufus colocou, olha, sei lá, dá uma reavaliada. Sim, muda a Pô, mas rota. será que é aqui mesmo? Vamos mudar a rota? Pô, já mudei
insiste em ser aqui, então é aqui que eu vou. É isso. Estou convicta, então é nessa ocasião. É nessa ocasião. E não existe o momento certo. O momento certo sempre é o agora. Tá. É o agora. Porque ninguém sabe futuro, 5 minutos é futuro aqui pra frente, né? Não saberemos. Então, assim, o momento certo é o agora. Comece agora. Eu tenho clareza do meu propósito, já achei no meu coração o meu propósito. Então, segue o caminho. Não tá dando certo? Assim, bate mais um pouquinho, tenta, faz aquele desvio, recalcula, mas não sai do propósito. Perfeito. Muda o caminho, mas não sai do destino, entendeu? Eu acho que vale a pena sempre lembrar que independentemente do resultado, por exemplo, vamos falar mais econômico, porque às vezes você sai de uma ala que você às vezes está até bem, só que às vezes não é algo que você se realiza, né? E aí você descobre no foco, falando, mas é aqui que eu quero, isso aqui que me realiza. E às vezes, economicamente, eu vou dar até passos para trás, 1 ou 2 passos, mas desde que é algo que eu amo, que aquilo me dá uma resposta humana, é por aí o caminho. Faz com carinho, exatamente, você faz com carinho, com dedicação, com amor, não está pensando no financeiro. Claro, o financeiro é importante, não vai descartar, mas tudo que você faz com dedicação, com carinho, com amor, com foco, o resultado financeiro vem. Automaticamente. Né? É verdade, tudo que você faz, algo que você gosta, porque você se identificou, focou. Às vezes as pessoas falam, mas o que você faz? Porque todo mundo faz, eu faço porque eu amo muito. Ah, mas eu amo, não sei se... Calma, cada um é cada um. Eu faço de uma tal maneira que eu não estou pensando em lucrar. É que o lucro vem como consequência do tanto amor que eu faço. É o resultado do foco. É isso aí, né, irmão? É isso. Eu acho que sair do mundo dos pensamentos, né? Eu acho que tem essa coisa, Coloque em ação. Isso, a palavra realidade ali me chamou a atenção nessa frase. Porque às vezes você fica muito com a coisa aqui dentro, né? O medo, né? O receio de fazer as coisas, de dizer o sim, né? Então, quando você diz o sim, ele te coloca em movimento. Ele te coloca em ação. Você sai da zona de conforto e objetividade, concretude. Exatamente, na realização. Tá, editora chave mestra, hein? Tá aqui, ó. Bacana, hein, gente? Ó, vamos aqui uma outra informação. Vamos aproveitar. Olha aqui, gente. Bacana. Eita, olha aí. Padre Pio. 40 dias com Padre Pio, o irmão Belém, né, que escreveu. Um santo que nos leva à conversão e milagres. E agora, o mais recente, as virtudes de Padre Pio, um caminho de cura interior com o santo de Pietrelcina. Gente, olha, realmente o Padre Pio... Ele, vamos dizer assim, eu acho que nos últimos anos, talvez por causa das redes sociais, por causa a gente está vendo assim, de uma maneira honesta, mostrar a espiritualidade desse santo maravilhoso aqui. Irmão, conta um pouquinho. Bom, primeiro foi esse aqui. Isso, os 40 dias. Que o irmão lançou, que fala o quê? O que são métodos? É um itinerário. É um itinerário. De oração, mas de reflexões também. Então eu peguei as frases e pensamentos do Padre Pio e fui desenvolvendo reflexões para que a pessoa possa alcançar um milagre, Padre. Para alcançar as graças extraordinárias mesmo. Porque ele foi um santo muito extraordinário. Sim. Muito dos nossos tempos também, para não dizer que é um santo lá da Idade Média, não. Morreu em 1968. Só que hoje eu sinto, né, a partir de mim, eu acho que eu vivi uma experiência como essa. Eu acho que de alguma forma deixei de acreditar em milagre durante um tempo. A gente começa a fazer uma caminhada de vida religiosa, você começa meio que, por mais que pareça paradoxo, a gente deixa de acreditar um pouco de coisas extraordinárias. Você meio que fica no ordinário ali da espiritualidade, da religiosidade. E aí São Padre Pio, ele me puxou. Tipo assim, tudo bem, foi bom você aprender isso aqui, agora eu quero te mostrar a realidade também. O mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural, que Jesus fala o tempo todo, não é? Que legal, que bacana. Agora, sempre lembrando também, né, Padre, irmão Belém, que a gente sabe o poder que realmente foi o Padre, ele ainda porque ele realiza milagres através da intercessão dele. Mas a gente sempre costuma pedir nas nossas orações, Senhor, Tu sabes o que eu preciso. Isso. Sempre isso, né? Agora, se queres, eu creio que o Senhor pode me dar também essa graça, esse dom da cura física, de uma pessoa se converter. E aí a gente entra agora com as orações dele, também sempre com essa consciência também. Isso, é igual a doutora estava dizendo, a Ivana, que realmente assim, eu acho que tem a parte humana, né? Que ela falou, isso sim, para o propósito, para a realidade, mas chega um momento que você às vezes não tem mais aonde procurar. A gente trabalha com moradores de rua,
E chega uma hora que você percebe que o adicto, ele não tem mais aonde procurar ajuda, ele não consegue mais com as suas próprias forças. Aí onde eu acho que a espiritualidade, ela tem o lugar dela. É claro que eu acredito que a pessoa, ela tem que dar o sim dela, tem que ter a concretude das coisas, mas chega uma hora que você vai ter que se render, você precisa de Deus. Precisa. Eu concordo Legal. muito com Também. isso, né? Assim, como psicóloga, eu costumo falar com os meus pacientes, né? Existem os pilares da vida. E para quem tem a fé, que eu acho que é muito importante, eu tenho, né? A fé, ela é aquele pilar que ela ajuda você a lidar com aquilo que nada que é humano resolve. Né? Com aquilo que você, de fato, entrega, aquilo que você não alcança. E você não deixa de fazer sua parte através dos outros pilares. Tem o trabalho, tem o estudo, tem a família, tem os amigos. E atendendo pacientes, eu concordo plenamente. Existem situações onde a pessoa precisa de resgatar a confiança. Para resgatar a confiança com ela mesma, ela tem que resgatar com Deus também. Legal. E nesse trabalho aqui mais recente, um caminho de cura interior, é uma sequência, na verdade? Ou aqui já o irmão já usou um outro atalho? Eu conto a vida de Padre Pio através das virtudes dele. Das virtudes dele. As virtudes dele. Ah. E aí mostra muito isso que ela está falando. Porque daí eu tento... Porque Padre Pio, apesar de ser muito extraordinário, antes de receber os estigmas, ele ficou 8 anos num momento de confusão profunda. De não querer que os estigmas viessem para fora, de não querer que a vida fosse tão envolta em tantos mistérios, em tantos milagres. Ele passou por conflitos. Olha que maluco isso, você pensar que Padre Pio, claro, era um ano. Dele. Então, acho que a coisa da totalidade do homem, eu acho que nesse livro aborda mais. Aí eu trago aqui milagres de pessoas, testemunhos desse livro. As pessoas viveram essa experiência de 40 dias. E o senhor meio que falou uma coisa que acontece muito nesse livro. O quê? Que as pessoas, elas começam pedindo um milagre. Porque o propósito do livro é esse. Qual é o milagre que você precisa? A pessoa ela já começa a ler o livro e fazer o itinerário pensando nisso. E a maioria das pessoas alcança o milagre, só que nem sempre é o milagre que elas querem. Que elas querem. Que na verdade, né, irmão? Me parece, então, que o senhor entrou na linha aqui muito interessante de que o milagre, primeiro, que nós todos cristãos, que cremos em Cristo, devemos ter é pedir o doador dos milagres, não é? Que é o dom maior. E o que vier é lucro. Com certeza. Não é? Porque, assim, às vezes você... O que é o doador? É a vida de Cristo vivendo em mim de tal maneira que isso que eu acho que ele conquistou, que se vier uma doença inesperada, aquilo não me derruba, como se eu estivesse antes vivendo muito do meu jeito, com as minhas expectativas, apenas pedindo milagres de Deus para mim. Não é? Isso nos derruba, se eu não tiver preparado, porque às vezes um irmão teu vai embora, às vezes uma filha cai no caminho das drogas, se você não tiver o doador vivendo em você. Então, acredito eu que Padre Pio, ele trabalhou muito isso, né? Que lindo, padre. É exatamente isso, e a questão é essa, a verdadeira cura interior é quando eu consigo, na verdade, deixar a mim mesmo, deixar que Cristo vive em mim. Eu acho que muitas vezes a gente acaba sendo muito apegado às nossas próprias vontades. Não que, é isso que a gente está falando, não que você não possa ter propósitos, mas chega uma hora que você percebe que até os maiores propósitos, eles ficam muito pequenininhos se você não tem Deus, fica perdido, entendeu? Então a cura interior é esse desapego. E São Padre Pio, ele é franciscano, é capuchinho. Então ele traz muito essa mensagem. Que legal, né? Que acho que a maior luta nossa é esse desapego, esse esvaziamento nosso, esvaziamento, né? Pronto, pode ser. É um esvaziamento de mim, porque a gente às vezes defende muitas teses próprias nossas como uma verdade que me faz muito bem, eu não vejo mal nisso. A questão não é que ver mal ou não ver mal, é uma questão de tanto eu rezar, de tanto eu buscar, de tanto eu pedir que Cristo, ele me forme no corpo santo dele. Às vezes, até um pouco aquilo que o Rufus colocou. Às vezes, aquele ideal meu, que eu tinha uma convicção, que eu não abria mão, podia vir quem fosse. Mas de tanto eu rezar, o próprio sentimento de Cristo foi esvaziando aquele conceito que eu tinha, ele gigante dentro de mim. E aí é onde a gente vê o sobrenatural acontecer, né? Pronto. E aí a gente não precisa viver exatamente a mesma experiência de Padre Pio, de viver milagres. Também, né? Se Deus quiser, ele pode dar. Sim. Mas na nossa vida, no cotidiano, se eu puder fazer com a minha ferida
seja uma ferida de amor e não mais de dor. A ferida do Belém. Isso, né? que tem. Maneira... Que tem, então. Tanto que escrever esse livro, quem passou pelo primeiro processo de cura interior, está sendo eu, não viu? Nem sou, nem sou eu. Primeiro sou eu. Sou eu eu tenho vivido uma experiência, até hoje. Que legal, né? bicho, que bacana. A divulgação do livro, eu continuo vivendo essa experiência. Belo mesmo, meu irmão. Que legal, ó. Belos livros aqui que vale a pena, viu, gente? Gente, vamos aqui mais uma informação. Olha aqui que legal, ó. Presta atenção. O tabu dos relacionamentos entre pessoas com grandes diferenças de idade. Dá uma olhada aí, gente, ó, são casais, né, que estão casados ou namoram, alguma coisa assim. Você olha, olhando assim fisicamente, a gente vê uma diferença mesmo, né? Agora, Rufus, diz uma coisa. A gente já, assim, vivendo um pouquinho, acho que o mundo nos mostra, é uma escola, né? Essa coisa que antigamente o pessoal tinha muitos negócios de se preocupar com idade, idade diferente. Mas ainda existe alguma coisa assim, tipo assim, ó, calma lá, tem que ter um pouquinho de semancol. Acho que você ser mais velho ou namorar com uma pessoa mais nova até certo tempo, tudo bem. Ou isso depende muito ainda. Assim, eu quero ouvir você. Você é um influenciador, você é uma pessoa inteligente também. E é legal a gente entender. Porque na cabeça de quem vê, fala isso aí tem interesse. Principalmente quando tem 30 anos, 40 anos de diferença. Quando é 20, 15. E aí, como é? Não é? Olha lá, esse da foto, ele tem 31, ela 93. Quer dizer, é idade de avó mesmo, né? De 60 anos. Como que isso ainda deve ser trabalhado na cabeça humana? Claro que a gente é livre para pensar o que a gente quer. Pode haver uma verdade das verdades ali que a gente nem imagina. Olha, padre, eu, Rufus, para começar, eu sou a favor de que cada um faça o que quiser da sua vida, desde que não atrapalhe a minha. Eu sou a favor disso. Obviamente, quando a gente vê uma imagem dessa, especialmente a segunda imagem ali, da mulher com o cara, a mulher mais nova com o cara mais velho, Sim. A gente vive numa sociedade misógina que sempre vai dar a entender de que a mulher tá com ele por dinheiro, né? Porque ela não pode prover a própria subida na vida e precisa de um cara. A maioria das pessoas vem assim. O que eu posso dizer, padre, principalmente baseado nas histórias que eu ouço, quando eu vejo relacionamentos com pessoas com muita diferença de idade, o grande problema é porque normalmente esses relacionamentos, eles escondem uma relação de poder. E normalmente quem pode mais é a pessoa mais velha. Porque essa pessoa mais velha, ela se coloca como um mentor nessa relação. Uma experiência viva na pessoa. Uma experiência viva que pode indicar os caminhos e a pessoa mais nova projeta esse mentor. E às vezes essa pessoa mais nova, por isso que é tão importante o autoconhecimento, passar com um psicólogo, ir na terapia, como a doutora Luana está aqui com a gente, porque às vezes a pessoa mais nova está procurando um pai, está procurando uma mãe. E aí, disso aí, para virar uma relação de dependência emocional, é isso aqui, porque você depende emocionalmente da sua mãe, do seu pai. Você está querendo o quê? Sanar aquelas feridas da sua infância, da sua adolescência, através daquela pessoa mais velha. Aquela pessoa mais velha já está se colocando nesse lugar de mentor. Então você é a isca perfeita ali, é a fome com a vontade de comer. E eu posso falar com experiência, porque eu já passei por isso, já fui casado com uma pessoa 12 anos mais velha. Passei 8 anos achando que era amor. Quando fui na terapia, descobri que eu estava procurando meu pai ali. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter um autoconhecimento. Ela tem que saber o que é que ela está buscando. Para ela, sim, se resolver. Agora, a opinião dos outros... Eu acho o máximo quando eu vejo a Madonna com o namorado de 30 anos dela. Existe só um detalhezinho aqui, que é assim... Tem aquele... Virou até peça de teatro, A Bela e a Fera, né? Eu acho que essa imagem, ela retrata muito uma coisa que ela já vai além, que a gente está falando um pouco da coisa do o ser humano. A gente é um pouco muito aqui embaixo, a gente vive muito no aspecto só do ver, tocar, sentir, etc e tal. Ali na Bela e a Fera, aquela mulher, eu sei que é um conto, mas é uma coisa muito, muito legal. Ela se apaixona por um ser, que é uma criatura, que ela não é humana. E ela se apaixona, ela fala, eu não espero que você seja um ser humano para eu amar você. Então, eu só acho que essa questão também de idade e de beleza física, que às vezes a gente já viu tantas pessoas fisicamente muito bonitas também,
com uma pessoa que fisicamente ela não é assim tão atraente. E a gente sempre fala, olha, mas como é que pode? Então, às vezes, as coisas no nosso plano psicológico, eu acho que ele tende ainda a crescer muito, a amadurecer em várias esferas. Concordo muito com o que o Rufus falou, porque tem muito essa coisa mesmo do pai, de buscar uma meta que me lembra uma coisa que me dá uma certa tranquilidade, porque você já tem uma vivência, eu ainda não tenho. O que falta. O que falta, eu acho que isso é muito verdade. Mas pode haver realmente algo diferente. Eu acho que pode haver. Mas eu posso fazer uma pergunta, pode, de repente, claro. ela pode me esclarecer? Mas e do contrário? Ele falou, no caso, a pessoa tem a falta do pai, mas a pessoa mais velha que se interessa por uma pessoa mais nova, emocionalmente, porque nem tudo é consciente, né? Assim, não dá para generalizar, né? Mas muitas vezes o que a gente ouve das pessoas, elas falando que se sentem mais jovens, que acessam ali, é como se elas pudessem meio que negociar com o tempo. Eu estou me relacionando com alguém mais jovem, então eu também me sinto assim, é como se eu tivesse, pelo fato de estar com alguém mais jovem, eu só não tenho a mesma idade. Né? E aí entra também aquela questão de aceitar as mudanças do tempo, aceitar as limitações, aceitar as questões. Então, o que é o extremo que fica muito ruim? É não aceitar, é negar e entender que ao se relacionar com alguém muito mais novo, você está acessando a jovialidade. Ou que você é atraente para alguém mais jovem, então, portanto, você parece ser muito mais jovem. Gente, assim, o tempo ele é imbatível. Você pode fazer tudo para melhorar, para administrar, mas o ideal é que a gente possa gostar da versão que a gente tem ao longo do tempo. Isso é o ideal quando eu falo de saúde mental. É de você, inclusive, entender que envelhecer faz parte e que pode ser um momento lindo também. É que, socialmente, a fase que é vista como a ideal, a mais interessante, é a fase produtiva da adulta. É isso que eu estava querendo falar. Qual é a fase ideal? É a outra conversa. É que depende do ponto de vista, né? Exatamente. Socialmente. E é por isso que tem muito homem que fica mais velho, chega com 50 anos, está casado há 30, aí ele começa a se interessar por meninas mais novas fora do casamento. Porque na cabeça dele, ele tá no mesmo patamar que ali a menina de 25 e vivendo aquela juventude. Eu digo isso porque no meu canal tem uma história especificamente que aconteceu isso, a mulher foi traída, né? Ela ajudou o cara a subir na vida, quando ele subiu, trocou ela por uma de 20. E aí no final ela falou uma frase que me impactou muito, que foi: Rufus, ele roubou toda a minha juventude. Só para... o papo tá bom, é que a gente tem que dar tem muita informação. Tem muita informação. Tem uma outra aqui meio paralela aí, ó. Dá uma olhada, ó. Traumas de infância estão associados a mais de 30% dos transtornos psiquiátricos em adolescentes. Olha lá, traumas de infância estão associados a mais de 30% dos transtornos psiquiátricos em adolescentes. E aí? Bom, vamos lá. Primeiro, para entender que o Brasil ele é um dos países que desponta aí nos rankings quando a gente fala de doenças, né? Transtornos, eu vou falar assim, né? Transtornos como ligados à ansiedade, à depressão, entre outros. E isso não é só para adolescentes, né? Para adultos também. O que a gente pode chamar aqui de trauma, né? Um trauma, uma situação traumatizante é aquela que pode fazer com que vou pegar aqui uma criança, ela não consiga digerir, compreender e ela vai entrar em um grande sofrimento ou num estado de muito medo, né? De vigilância constante. E isso pode gerar, inclusive, aquela sensação que os soldados têm no pós-guerra, né? Que é aquela questão de não conseguir voltar ao equilíbrio, de conseguir sentir que ela tem tranquilidade, previsibilidade. O nosso cérebro, o nosso sistema emocional, ele precisa disso. Previsibilidade, segurança. E como que a gente consegue isso, né? Com a questão de voltar a regular as emoções. E quem nos ajuda na infância, normalmente, é quem está nos cuidando, né? Então, existem N situações que podem ser traumatizantes, desde a perda de um ente, a mudança de vida, a mudança de repentina de casa, se existe um grande apego, violência contínua, negligência, e aí de toda a ordem que a gente possa imaginar, até a emocional.
que é quando essa criança nunca é acolhida, nunca tem ali o seu choro amparado, né? A criança, ela precisa desse apoio para ela conseguir se regular. Então, quando que se transforma de fato em um trauma? Quando ela acontece de maneira muito forte ou quando ela é tão repetida e essa criança não tem amparo para que ela possa elaborar, digerir e criar um desfecho, conseguir compreender o que aconteceu. Sozinha ela não consegue. Por exemplo, vamos pegar um exemplo muito doído, horroroso, né? Que é, às vezes, uma criança está sendo abusada por um próprio cuidador. Por um cuidador, né? Por alguém muito próximo. E aí ameaçada de falar isso para outras pessoas. Então ela tem que esconder e aquilo cria um trauma, porque ela fala, aonde eu vou achar um escape para me ajudar aqui? E aí explodiu já um trauma. E nessa situação, o que é mais grave? Por ser alguém que cuida, essa criança tem amor, ela tem afeto. Sim. A mesma figura que dá o amor, dá afeto em alguns momentos e que mantém uma máscara social para mostrar para todo mundo que é boa, porque normalmente o abusador ele faz isso, ele também pratica essas coisas, essa criança não digere. O abuso ele rouba a infância porque a criança ela não tem a capacidade de entender esses elementos aí de sexualidade tão cedo. E nem de lidar com isso no próprio corpo que está sendo estimulado. Acontece tanto. Então, essa criança, ela começa também a sentir culpa, porque de alguma forma ela entende que o problema é dela e essa é a parte tão cruel. Então, quando chega na adolescência, quando chega mesmo na fase adulta, é muito comum em consultório, né, perceber que às vezes a pessoa ela está ali com uma depressão, ela está começando a ter sintomas, problemas sociais, problemas até de aprendizado, se for adolescente, coisa por aí, problemas em relacionamentos, problemas no trabalho. E quando você vai entender a causa, é porque essa pessoa, ela tem uma série de dores que estão ali, praticamente elas vão se reproduzindo em função desse trauma. Então ela precisa de alguma forma de apoio para aquelas situações pontuais e também de reelaborar. E aí entra essa questão aí, né, de ressignificar quando você dá um novo caminho. Exatamente. A questão da fé aqui é muito importante também, né? Quebrar esses traumas aí. Vamos lá. Outra informação, gente, é muito importante. A Ivana aqui, ela fala que normalmente as oportunidades estão disfarçadas de trabalho duro. É por isso que a maioria das pessoas não reconhecem. É assim que você está meio que desfiando a ideia aqui? Mais ou menos isso. A oportunidade sempre vem disfarçada de dificuldade. Ficou disfarçadinha. Lembra lá no início, quando falou estamos a um café? Lembro. Da frase? É mais ou menos isso? De desistir de resolver o problema? Então é mais ou menos isso, porque assim, a oportunidade ela está disfarçada de dificuldade, então você não vai aceitar. Agora não é a hora. Não, agora eu não vou fazer, agora eu não tenho condição, agora eu não posso. Sempre você vai colocar ela tá maquiadinha não de coisa na frente. ruim, ela tá Exatamente. maquiadinha de dificuldade. E é onde você tem que aceitar. Por quê? Porque ela vai te tirar da zona de conforto, vai te pôr em movimento, você vai gerar energia e corre fluindo tudo atrás do propósito do fazer acontecer. Por isso que as pessoas desistem, porque já vê o não na frente. Então você fala assim, eu estou muito próximo. Ela se assusta só com a primeira roupagem. Exatamente. Você fala assim, eu estou muito próximo do meu objetivo, eu estou muito próximo de resolver meu problema. Mas não, eu já vou desistir, eu não quero aceitar, vai me dar trabalho, eu não tenho condição financeira, enfim. Já vai ter algum não na frente. É verdade mesmo. E é assim, então, por isso que as pessoas... Voltando, é claro que, né, Ivana, às vezes você está vendo uma coisa com uma dificuldade e que às vezes, como ele colocou aquela hora, volto a dizer... Vou lá, vou reelaborar as minhas ideias, de repente eu vou descobrir que, olha, eu estou teimando também numa coisa que realmente me parece que não é aqui. Não é isso. Quando tá ligado no propósito, né, Ivana? Eu aprendi aqui. Verdade. Quando tá ligado é só... Agora, uma curiosidade aqui, ó. Quem é você? Você também tem algumas perguntas que você coloca aqui com linhas. Sim. Mostra aqui, Mineiro, ó. Com linhas para a pessoa tem também... exercícios. Exercícios no livro dela, viu? Você encontrar o seu propósito para você realmente... Ter uma direção. Uma direção para aquilo que você tem como criar os seus objetivos, né? E não desistir. Exatamente. E se assustar com as maquiagens. São várias, viu? São várias. São disfarçadinhas. São várias. Bacana, hein? Legal esse livro dela aqui da Ivana, hein? Bem interessante. O Poder do Sim. Quem quer faz, não manda fazer. É isso aí, gente. É a frase principal. Boa, gostei disso aí. Vamos ver aqui mais uma informação, gente. Ó, aqui, ó. O sofrimento
dos vulneráveis no inverno. Olha aqui, gente, olha, isso aqui a gente vê, infelizmente, nas grandes cidades, hoje quase no país inteiro. E realmente, né, irmão Belém, a gente está vendo nessa época aqui, você vê, hoje é um dia que está com sol, mas está uma sensação térmica mais gelada, né? Você imagina como é que fica um chão desse, um vento gelado, cortante. Como é que vocês são da Toca de Assis, né? Que sempre trabalhou com nossos irmãos. Como que é para vocês trabalhar? Vamos falar um pouquinho disso daí. Primeiro, a gente sabe que é uma vocação, é um dom diferente que Deus dá para algum. Falar assim, eu sou chamado, eu quero ajudar o outro, o próximo. E principalmente o próximo que é desfavorecido na sociedade de tantas maneiras, né? Está doente, está com problema psicológico. É esse que eu quero ajudar e mora na rua. Como que é esse olhar? Como que é esse dia a dia? E nesse período de inverno, então, irmão? Esse olhar é mais profundo. A questão é isso que a gente está conversando, né? Muitos desses moradores que estão nas ruas passaram por traumas terríveis. Você vai ouvir as histórias e não são traumas que vieram na rua, traumas de infância. Que vieram lá atrás. Em Campinas, a gente tem uma casa de acolhimento, um albergue, e um dos nossos acolhidos, eu não vou falar o nome dele, mas tem 21 anos. Jovem de tudo. E desde 11 anos está na rua. Ele saiu para a escola e quando voltou, a mãe e as irmãs tinham se mudado, sumiram. Ele não sabe até hoje onde é que está a família dele. Que seria aquele impacto de trauma, porque ele tinha 11 anos de idade. Abandono, Está na rua, doutor. A questão é essa, porque infelizmente também eu acho que o vulnerável, o que sofre, que está na rua, ele é visto como... aí são aqueles jargões, é o vagabundo, é aquele que é o ladrão, como que se... Claro que há ladrões na rua, que moram em situação de rua, que roubam, mas todo lugar roubam, né, padre? Todo lugar rouba, todos os lugares. Lugares assim, super que você nunca imagina que vai ter ladrão, pessoas que furtam. Então, assim, lembrar que o morador de rua, ele também tem a sua totalidade. E que o nosso carisma é para anunciar que dos pobres é o reino dos céus. Então, a gente acredita, porque Jesus que vai dizer isso no Evangelho. Eu estive com fome e me destes de comer. Ele não colocou isso como um símbolo, ele coloca como uma afirmação. Para quem acredita no Evangelho, ele vai entender que Jesus ele se identifica com o pobre que está na rua, na calçada. Como lidar, por exemplo, na atual conjuntura? Antigamente, nem usam mais esse termo. O que eu vou falar não se usa mais. Mas assim, antigamente a gente não tinha tantos dependentes químicos morando na cidade. Tinha, mas era muito perto, pouco do que... Eram pessoas que não tinham condições de sobreviver. Então eles eram chamados antigos mendigos. Não é? Então a gente dava, falava, eu sei que esse dinheiro aqui, ele vai comprar comida. Ou então as pessoas davam comida para ele e ele comia. Né? Ou mandava alguém fazer, trazia pronto, ele comia. Hoje a gente sabe que por causa da dependência química, muitos irmãos nossos estão vulneráveis aí no inverno, eles pedem, e o ser humano, às vezes muitos cristãos falam, eu não vou dar, porque ele vai pegar esse dinheiro, ele vai comprar droga e vai alimentar, né? Ou se ele dá uma cesta básica, ele vai vender e vai... Como trabalhar com isso? Eu sei que quem é tocado de qualquer maneira, mas como trabalhar essas diferenças? Eu acho que existem as instituições que são sérias, que você pode estar ajudando. É claro que o dinheiro na rua, porque acontece o seguinte, o morador de rua é o morador de rua de 2025. A dependência ela não é só química, a dependência é de celular, existem pessoas com dependência de amor e sexo. A gente trabalha com narcóticos, neuróticos, existe todo tipo de dependência. Todo tipo de dependência. Própria do nosso tempo. Certo. Então, a gente vive em 2025 num tempo onde a dependência é algo muito comum na vida de todo mundo, na maioria das pessoas. Em vários setores. Exatamente. Então, assim, a questão é que hoje o morador de rua, ele também tem essa sua dificuldade. O crack hoje, né, que é essa droga terrível, em Campinas... não é igual São Paulo, mas já existe a Cracolândia. Aí já tem aquele grupo que... realmente, se você for dar dinheiro para uma pessoa que faz uso de crack, naturalmente. Eles vão lá na rua, claro que ele vai com usar. Fome, eles mandam alguém escrever, me ajuda, me dá um... Né? Mas é isso que eu estou falando, mas existe outro... Mas às vezes, um olhar... Atenção, né? Eu acho que a questão não está em você dar ou não dar dinheiro. Agora, você ignorar uma pessoa... Sim. Como se ela não estivesse passando por ali. Que é vulnerável. Perfeito. E que se é vulnerável, ela tem um motivo histórico. Eu acho que existe essa coisa de a gente não olhar só a pessoa naquela situação, mas você olhar que existiu
um caminho, um desenvolvimento humano para ela chegar naquele momento de estar pedindo num semáforo, gente. E tá com uma placa mentindo às vezes. Porque é próprio, como eu falei, do adicto, né? Tem essa coisa realmente... Vai perdendo a dignidade, né? Vai perdendo. E tem a coisa da manipulação, da aparente manipulação. Acho que é muito difícil eu dizer que eles manipulam. Mas, às vezes, aparentemente, é o que tá acontecendo, próprio da dependência química. O que não significa que eu não deva ver como um filho de Deus. Às vezes, as crianças, você pode fazer, às vezes, nem que seja um carinho na cabeça dessa criança. Sim. Agora, é difícil quando você simplesmente levanta o vidro, né? Ou ignora mesmo a pessoa. Eu acho que, pelo menos para quem... Isso, acho que para todo mundo é muito complicado. Todo mundo, acho que é muita gente. Mas para quem é cristão... que entende que em Mateus 25, Jesus vai falar, tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive doente, me visitaste. Então, se eu acredito... Mas as mulheres têm um pouco mais de medo, né? A mulher é um pouco mais vulnerável mesmo para roubos e atrocidades. E numa São Paulo, é óbvio. É óbvio. Então, a mulherada fecha o vidro, elas nem... Padre, mas eu acho que eu posso até rever o que eu mesmo falei, porque mesmo que ela feche o vidro por medo, e eu acho que o medo, eu acho que ele é real, eu acho que existe. Ele existe porque a gente vê os risco também. Ele existe. Mas mesmo assim, eu acho que a questão não está só na ação externa, mas na atitude interior de como eu olho aquela pessoa. Julgamento. Isso. Julgamento. Né? É que parece que todo mundo é a mesma né? Você coisa. pode, do seu carro, abençoar. E, padre, que nem eu falei, existem instituições. Poxa, a Toca, ela está aí há 31 anos. A gente passou por altos e baixos, estamos aí vivendo um carisma. Então, ajude uma instituição. E o povo ajuda, né? Se eu for falar, o povo cristão dá roupa, dá cobertor, dá tudo. É que às vezes a gente vê eles sem nada, porque às vezes tem esse lance da dependência que eles têm, que às vezes eles fazem qualquer coisa, até dar o cobertor deles para... Sabe o que acontece também bastante? Eu já conversei com alguns moradores, assim, eles são muito roubados. Entre eles, né? Entre eles, ou às vezes até, por exemplo, eles estão num determinado lugar e aí se vai chegar alguém para ligar, alguém para limpar, vai tirar tudo deles e vai jogar fora. Isso, tem. Também tem. Então tem uma série de contextos, assim, né? E existe o direito deles, né? Existe, assim, o governo ele tem que permitir que esse direito do morador de rua exista. Ele está em situação de rua, mas ele tem o direito de estar na rua. Constitucionalmente falando, isso não é um erro. E às vezes acontece isso, os catatrecos que saem pegando o colchão, às vezes o cobertor, e eu acho que isso é um direito. Tem que ter uma política para que os direitos sejam nos lugares certos, né? Enfim... Bom, vamos lá, tá vendo? Que legal, gente. Isso aqui é importante a gente ouvir, né? Muito, sempre, tudo. Luto patológico. Quando a perda vira doença, gente? Vamos lá, né? Luto, gente. Vou falar aqui das 5 fases do luto. Existem alguns lutos, né? Que são muito mencionadas. Elas acontecem de forma certinha, uma atrás da outra? Não. Às vezes mais de uma ao mesmo tempo. Né? Então, a primeira é negação, não está acontecendo comigo. É como se o nosso cérebro, ele não acomoda essa nova realidade quando a gente perde alguém ou algo muito importante. O luto não é só quando alguém vai embora, né? Quando acontece a perda de uma vida. Acontece também quando a pessoa muda de um trabalho, acontece quando algo muito relevante, você perde algo que é muito relevante. Então, te gera uma dor. Né? Diante disso, a primeira coisa é o nosso cérebro automaticamente, ele inclusive muda o funcionamento como se fosse uma forma de se defender. Não está acontecendo. Então, por isso que tem pessoas que, inclusive, quando tem uma situação de perda, elas ficam em outra realidade, demoram um tempo para cair a ficha. A segunda, negociação, que é como se a pessoa, ela tivesse lapso onde ela fala assim, não, mas espera aí, se eu melhorar isso, se eu mudar isso e tal, então essa realidade volta a ser como era antes. Isso acontece até muitas vezes que a pessoa fala assim, nossa, eu estou imaginando que a pessoa vai voltar, eu estou imaginando... Tem gente que sai de um trabalho e, de repente, acorda de manhã, se arruma todo e está indo para o trabalho e vê, não... de meu trabalho, não estou mais, sabe? Fim de relacionamento. Exato. A raiva, porque ao mesmo tempo que tem essa dor, também tem a raiva do que aconteceu. É como se fosse... É uma raiva de quem está contando para você que já foi. É uma raiva até do que você perdeu. É uma raiva de você, é uma raiva generalizada. Então, essa pessoa, às vezes, ela está triste, tem hora que ela está com raiva, ela vai se culpando. E uma das coisas que é super importante em terapia explicar é que tudo isso faz parte. E a tristeza, que está o tempo todo também acontecendo ali.
E a última fase, e assim, é como se fosse uma panela de pressão. Ela começa muito forte, então a pessoa vai rodando nessas fases todas. E tem dia que ela acorda e fala assim, olha, não, eu já entendi, tá tudo bem, agora bola pra frente, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Aceitação, que é a última fase. No dia seguinte, acorda péssimo. Vem um gatilho, que é uma lembrança, uma música, alguma pessoa que lembra e aquela situação vem. Então tem um tempo ali para viver o luto. O que normalmente se espera quando acontece uma situação de perda? 6 meses de muita tristeza. Avançou para 1 ano. E aí, quando eu falo 6 meses, é quando até você fala assim, olha, vou parar alguns projetos, eu preciso me reencontrar, coisa por aí. Chegou a 1 ano e ainda está nesse cenário, com certeza precisa de ajuda. Eu acho que diante de qualquer situação de luto, todo mundo deveria buscar, né? Mas passou disso, pode trazer ali, eu não diria nem o luto patológico, é a pessoa não conseguir lidar com aquela situação e ela está praticamente com a vida parada. É quando ela começa a ter perdas sociais, perdas relacionadas ao trabalho, à questão de conhecimento, perde as referências, não quer fazer mais nada, porque a desesperança pode levar também para caminho. E o difícil é que às vezes alguém está falando para ela, depois de 6 meses, passou muito, que ela precisa de ajuda, mas ela não quer ajuda também. Esse é um outro episódio também que é difícil, né? Eu acho que o grande ponto é entender assim, eu não estou bem. E se eu não estou bem, obviamente eu preciso de ajuda, porque eu não consigo me ajudar nessa situação. Tá aí, gente, tá vendo? São muitas informações, né? Importantes e que dói, que nem essa daí. Minha mãe não para de projetar os problemas dela no meu casamento. Olha aí, ó. Tá vendo, filho? Eu vou falar pra você. Eu já vivi isso aqui, já sei como é que é. E olha, quando começa assim, pode ter certeza que vai dar nisso. Olha, você... mais ou menos por aí? Olha, padre, estava pensando, não foi de propósito, mas agora eu estava lembrando de uma outra música da Patrícia Marques. Patrícia, eu te amo, tá? Já deu para perceber. Que ela fala assim, eu sei que é prova de amor, você não quer que eu jogue para perder. Quando alguém fica dizendo para você, ó, faz isso, faz aquilo. Mas ali, no próprio título, já está dito, projeção. Essa mãe está se projetando ali no filho, na filha, nas frustrações que o casamento dela teve. E qual que é o resultado disso? É uma catástrofe. Porque se não é a sua mãe, né? Se é o meu companheiro e a mãe dele que está fazendo, eu vou achar aquela sogra uma bruxa, porque ela está o tempo inteiro achando que eu sou igual ao marido dela, que maltratou ela a vida inteira. E esse filho tem que aprender a dar um basta para que essa mãe tenha consciência. Ele diga para essa mãe, ó, você já viveu seu casamento, mas chegou a hora de eu viver o meu. Claro que a gente aprende coisas do que a gente vê com os nossos pais, né? O que hoje a gente chama em 2025 de red flag. Então a gente vê uma red flag ali, meu pai fazia isso e não era bom para minha mãe. Aí já é uma coisa. Agora, você achar que todos os seus problemas estão girando em torno daquele casamento que você teve, não. As histórias mudam, as situações mudam, é muito diferente. Falando disso, mas saindo um pouquinho também, eu vejo muito que mulheres que não querem ser mães são duramente criticadas. O tempo inteiro elas são criticadas. São chamadas de egoísta e tudo mais. Mas eu acho que a maior atitude nobre que uma mulher que convictamente não quer ser mãe pode ter é realmente não ter filhos. Porque egoísmo maior é você colocar uma criatura no mundo para projetar o que você gostaria que ela fosse, para projetar o que você gostaria que ela fosse, que você não foi. Isso sim é egoísmo. Então, quando uma mulher conscientemente fala que não quer ser mãe, ela tem que ser aplaudida, porque o grande problema de algumas mães é realmente esse, ela fica projetando de alguns pais. Eu sou o maior exemplo disso, eu sou Júnior, José Rufino Júnior. Então, meu pai já estava esperando que saísse o Rufininho. Ele via lá, ele me via vários posters da Madonna no quarto e falava, poxa, esse aí tem vários posters de mulher ali no quarto, coitado. a projeção já começou, e isso foi raiz de um grande conflito. Por quê? Porque ele projetou. Então isso se enquadra muito aí, nessas mães que projetam as suas vidas nos filhos. Elas querem que esses filhos tenham a felicidade que elas não tiveram, que esses filhos tenham as realizações que elas não tiveram, mas esquecem que os filhos são pessoas, são únicos, cada um com a tua personalidade. Eu concordo, sim, concordo. Isso aí é verdade.
Porém, só tem um ponto. Você até colocou, você falou um nome aí que tem hash, como é que é? Red flag. Red flag. Alguns são importantes, sim. Eu penso que, agora vamos entrar um pouco na nossa instância aqui também de fé cristã, né? Às vezes, seus pais sempre foram pessoas que tiveram uma vida cristã, de interceder para os filhos. Né? Tem pais que não querem projetar o filho naquilo que eles querem. Apenas desejam, esperam que eles tenham um amor, um respeito, uma fé, né? E às vezes o exemplo que o pai e a mãe foi legal de casamento, eu acho que isso deve ser sempre colocado, sim. Sempre colocado para eles, não como uma regra que eles têm que seguir, mas como exemplo. Olha, tipo assim, eu e seu pai já passamos por várias dificuldades. Teve período que eu, sua mãe, ele se afastou com meu mãe. Assim, eu nunca desisti do seu pai, né? Eu sempre estive com ele, tal. Valeu a pena, valeu, apesar dos meus sofrimentos, porque eu tenho uma convicção de fé, tá certo? Que eu prometi, porque aí são outras épocas, prometi a Deus, prometi a mim mesmo, prometi que eu ia segurar essa onda. E hoje, eu sou muito realizada no meu projeto. Então, filho, olha, filha, lembra-se, eu não vou me meter na tua vida. Acho que o pai e a mãe nunca tem que meter quando os dois estão tendo a vida deles lá. A única coisa é, estou rezando por vocês. Ponto final. E é isso que os filhos deviam pedir para a mãe. Mãe, só reze por nós, né? Mas eu concordo, eu acho que esse negócio de projetar o filho segundo o que o pai e a mãe querem. Mas também, padre, perigoso. Isso aí é perigoso, porque assim, você fala assim, eu e seu pai, a gente passou por várias provações e a gente está aqui até hoje, por vários desafios. Beleza, quais foram esses desafios? Porque esse desafio, por exemplo, pode ter sido uma traição. Que muita gente acha que perdoar uma traição é o caminho Foi que nem eu falei, Rufus, é que na vida, no âmbito espiritual, a questão do perdão, ele entra muito nisso aí, sabe? Então, é claro, se o pai e a mãe é cristão e ela teve um problema com o marido sobre a questão de traição, digamos que o cara traiu muito ela. É, isso. Mas ela tinha um pensamento, assim, não, mas eu creio que o meu matrimônio será restaurado e eu vou ficar aqui, eu não vou desistir dele, né? E talvez como o filho casou também na mesma dimensão católica, a mãe quer projetar isso para ele, nesse sentido. Não desista. Agora, claro que você é você, tá certo? Mas não é desista porque você teve um problema primeiro que ela ficou diferente com você. Porque hoje a tendência é, sai, separa. Não, fica aí. Reza, ore, vamos ver o que Deus está mostrando para você. Isso aí são pais que já têm uma vida de oração mesmo, sabe? Aquela coisa mais de vida de igreja, nesse sentido. Claro, não, eu entendo, eu digo porque também eu conheço várias histórias, principalmente lá no meu canal, de pais que têm essa vida de oração, principalmente na igreja evangélica, onde a mulher tá lá apanhando e o pai fala, não, restaura o teu casamento, vamos orar que teu marido vai parar de te bater. Que separa, ó, não dá para ficar junto. Mas, ó, não vai se envolver agora, você ainda é casada com ele. A gente tem muitos casos assim, que as pessoas não coabitam mais juntos. Mas o pai tá falando assim, a mãe fala assim, mãe, o que eu faço? Continue rezando. Ah, e saio com alguém? Não, você não vai sair com não. Você vai sair com alguém por quê? Você não prometeu a Deus, né? Ele está doente, a fase da doença é essa. Então, existem muitos aspectos que vale a pena dentro da dimensão religiosa, tá? Fora isso, a gente já não fala mais nada porque não é muito a minha praia, né? Vamos ver aqui como que ficou o dia da conscientização de preservação de qual animal hoje é para se preservar mais do que o outro, aí no sentido... Tá lá, ó. Falaram que o leão tem 81,8. 18,2 é o tigre. É o leão? Eu falaria tigre. Lá. Na verdade, é ameaçado de extinção. Isso. É É o tigre. o tigre. O tigre o tigrão, aquele lá que é o meu laranja com preto. Tá certo? O leão, né? Porque o leão é em agosto. O leão é em agosto? É 10 de agosto. Eita, nós, tá aí. Bom, gente, terminou? Acabou o programa? Fechou? Bom, então, gente, ó, que pena, né? Luana, que bom que você veio. Obrigada. Deus Vou aproveitar e mandar um beijo pra minha mãe, que tá me assistindo hoje daqui. Ela é mineira, tá na minha casa, passeando. Mamãe? Tá aqui. Manda um beijão pra ela, é isso aí. Ô, Ivana, obrigado, querida. Deus abençoe mais você. uma vez, viu? Maravilhoso, parabéns pro seu livro, viu? Obrigada. É isso aí. Irmão Belém, parabéns, trabalho lindo que você faz. Tá aqui, ó, os trabalhos dele. Uma bênção, tá?
E meu querido Rufus, mais uma vez. Obrigado, padre. Valeu. Muito bom, tamo junto. Amo o aí. conteúdo de vocês duas e vou ler seu livro agora. Amo o conteúdo de vocês duas. Cheirinho gostoso. Ai, obrigada. E cheirinho bom. Cheirinho de livro. E olha, logo mais, missa lá, 19 horas, com aquelas orações de cura interior, hein? Que Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, meu povo. Change my heart.